O carnaval sempre foi um terreno muito fértil para qualquer tipo, para todos os tipos, aliás, de polêmica. Vou falar aqui uma delas, a suposta objetificação da mulher, aí é um assunto que causa também discussões acaloradas, mas tem a relação do comportamento animalesco, né? Aqueles homens zarrões azarando as mulheres, né? Tem a questão aí relacionando as escolas de samba com a grana da contravenção. Mas vamos ficar aqui só numa polêmica de cunho etimológico, Fefito. Vamos falar aí do termo mulata, né? A palavra mulata, derivação, termo no feminino aí, mulata, né? Que é inclusive você já condenou ao uso dessa expressão. Era uma expressão comumente utilizada por escritores, enfim, jornalistas em tempos passados, mas agora pega mal usar o termo, na tua opinião, Fefito? Olha, na minha opinião, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas se algumas pessoas, ou pelo menos grandes partes da comunidade negra, se incomoda com o uso dessa palavra, não é nenhum sacrifício pra mim aboli-la do meu vocabulário, ou pelo menos usá-la com muito cuidado. Eu sei que quando eu falei aqui que mulato deriva de mula, muita gente até hoje pega no meu pé ou fala sobre o assunto, mas de fato a comunidade negra entende que a palavra deriva daí. É pejorativo. Eu sei que, sim, é pejorativo. Pronto. Eu sei que alguns historiadores, inclusive, tentam negar. Mas aí, né, gente, o racismo tá nos olhos de quem vê ou na mão de quem faz. Eu não tô aqui pra discutir a etimologia, eu tô aqui pra entender que uma comunidade inteira já sofre com a estereotipação. Uma comunidade que, inclusive, é tão pouco discutida que as pessoas não conseguem sequer entender que alguém que é considerado mulato seja negro. Porque o colorismo nem é uma questão discutida a fundo aqui, as pessoas não conseguem entender isso. Mas já que a gente tá falando de carnaval, o uso da palavra mulata, que já foi muito usado, tá no imaginário brasileiro, desde os anos 70, com as mulatas do Sargentelli, que fizeram história na TV, ele também foi se transformando, porque as pessoas passaram a entender que o uso da palavra mulata se referia muito e principalmente a mulheres muito gostosonas, calipijas, era um jeito de sexualizar a mulher, não era um jeito de empoderá-la. E é mesmo quando se falava de mulato, se você perceber na história da ficção brasileira, ou mesmo na televisão, sempre aquele homem malandro, que tá sempre meio bêbado, tá sempre aprontando, tá sempre com um pandeiro na mão. São estereótipos que perseguem até hoje a comunidade negra, assim. E eu acho que, assim, ó, independente de você acreditar no historiador que acha que não vem de mula a palavra mulato, ou de você acreditar na boa parte dessa comunidade negra empoderada que acha que vem, o que você tem que parar pra pensar é se o uso dessa expressão tá magoando alguém ao seu redor. Porque se incomoda de verdade, vai mudar algo na sua vida? É isso. Na minha não muda nada. Concordo com essa tua visão. E aí, vocês, amigos? Então, eu queria fazer um contraponto, porque não é questão de... Você acha que mulata tudo bem? Claro, Mulato, tudo bem. Sim. Até hoje falar. Sim. Mesmo que os negros se sintam ofendidos com isso. Sim, porque essa ofensa não se justifica. Né? Então, quando eu até brinquei que o politicamente correto era a cultura de não ofender com fatos, né? Então, do ponto de vista histórico, como o Fefito trouxe, etimológico, a palavra mulato, ela vem de mulos, né? Isso é uma versão, né? Ela vem de mulos, que significa híbrido, daí, portanto, o nome mula deriva disso, né? Então, o jumento com o cavalo, duas espécies, né? E também já foi usado para outras várias aplicações há muito tempo de questões híbridas. E, obviamente, quando a gente está falando de mestiçagem, né? Duas etnias, geralmente o europeu com o negro. Mas também existe uma outra versão de que é uma palavra de origem árabe, que é mulawab, que usava com os mouros e os ibéricos, né? Isso um pouquinho antes da formação do Estado português, do Estado espanhol. Enfim, o ponto é o seguinte: se essa palavra ela deriva de mulo, certo? Então é muito anterior à mula. Não é mula que batiza, vamos dizer assim, a nossa terminologia moderna. A gente conversa muito sobre racismo estrutural e recentemente eu trouxe aqui à tona, eu fiz uma provocação de será que não existe vitimismo estrutural? Ou seja, você se pré-condicionar a enxergar preconceito onde não tem. E eu queria ir um pouquinho mais longe nessa ideia e falar numa questão de se sentir ofendido por procuração, né? As palavras, elas ofendem quando elas carregam um significado. Agora, se você ressignifica a palavra para uma pessoa,
ela pode começar a se sentir ofendida. Então, por exemplo, se a gente fica repetindo ad nauseam, a exaustão, que denegrir vem em referência à pele negra, que é uma imprecisão, que mulato vem de mula, que é outra imprecisão. Se você fica martelando isso na cabeça das pessoas, você cria aí uma nova cultura a partir da qual essa pessoa se sente ofendida. Agora, isso é impreciso. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui é justamente jogar luz nisso e falar, olha, não se sinta ofendido. Essa não é a origem da palavra. E mais importante, não tolher a liberdade de expressão de quem quer falar dessa maneira. Eu lembro que a gente teve essa primeira discussão quando a gente discutiu a cor, né, do personagem do filme Marighella, que é retratado como um negro, sendo que ele era mulato. E aí eu questionei aqui com toda boa vontade, bom, mas se eu não posso chamá-lo de mulato, como eu vou chamá-lo? E a resposta que eu obtive foi, você pode chamá-lo de negro. Só que isso é extremamente impreciso, porque isso não descreve a realidade que eu estou vendo, né? Então, eu quero expressar exatamente para o meu interlocutor o que eu estou enxergando. E quando eu chamo um mulato de negro, eu sou muito impreciso. Se, inclusive, considerando que é a miscigenação, eu poderia chamar o mulato de branco também. Seria igualmente impreciso, né? Já que é a mistura das duas tonalidades de pele. É uma tonalidade intermediária. E esse é o grande problema, Edgar. E aí está a raiz de todas as questões e da problematização em torno do termo politicamente correto. Eu acho que a raiz de todas as questões está na falta de empatia com a comunidade que já é perseguida desde os tempos da escravidão e que ainda hoje é acusada de vitimismo, Caio. A gente teve essa discussão quando eu entrei nesse programa e eu continuo batendo muito nessa tecla, sabe? Eu acho que é ofensivo com a comunidade negra usar a palavra vitimismo. De verdade, porque a gente nem sabe o que é que eles passam na pele. A gente é um bando de branco discutindo uma realidade que nem é nossa aqui. Não cabe a gente entender o que fere ou não, classificar a cor da pele deles ou não. O que cabe a gente é ter um mínimo de empatia. Quando a gente vê que eles estão literalmente sofrendo até hoje, porque no próprio prédio são encaminhados ao elevador de serviço, ou porque passam 4 horas esperando atendimento num banco, enquanto um monte de gente passa na fila e acaba levando mata-leão, ou vários outros casos de racismo, porque, né, nesse país a gente pode elencar uma lista infinita, a gente acaba se insensibilizando para esse tipo de questão quando a gente transforma tudo num discurso de vitimismo. E a gente não é parte vitimismo. de um ponto que não é igual. Aí discutir quem veio primeiro, o ovo, a galinha, o mulato, não sei o que lá, a mula, não interessa. Mas eu tô justamente... É um consenso, você mesmo admite, não é um consenso. Então se ofende... Não é um consenso se veio do árabe ou se veio do latim. Agora, é um dado histórico que não veio de mula, não é o termo original, entendeu? Isso é ofensivo. E se Caio origina de uma coisa que é ofensiva e você, de repente, não gostaria que fosse usado e ninguém te respeita por causa disso, porque tem várias teorias, lá. Mas eu tô justamente trazendo à luz o real significado da palavra para que menos pessoas se sintam ofendidas e, mais importante de tudo, para que elas sejam senhoras. Cara? Você acha que elas querem se sentir ofendidas? As pessoas elas têm que ser senhoras das próprias ideias e as pessoas estão se sentindo ofendidas, Paulinha, por procuração, porque existe todo um interesse em estabelecer relações de opressão e cultura do vitimismo para que as pessoas... Para que as pessoas se sintam desempoderadas, mas as pessoas são vítimas de preconceito. Não, elas são, mas não quando eu chamo alguém de mulato, Fefito. O seu discurso é lindo, mas ele não se aplica ao objeto da discussão aqui, que é muito focal. Que é uma terminologia. É lindo, mas se não se aplica às pessoas que se sentem ofendidas. Eu tô ouvindo aqui vocês falarem. Eu tô falando que elas não estão sendo ofendidas quando essa terminologia é usada. Mas elas se sentem, Caio. Depois que eu falei sobre isso, olha que curioso, a maioria das pessoas que veio me criticar por ter trazido a questão da mula, era branca. E a quantidade de pessoas negras que me procurou para me agradecer por ter trazido à tona essa questão, especialmente porque muitos se sentiram ofendidos por você não ter achado que mulato era negro, era gigantesca. Você vê na pele da pessoa e na vivência dessas pessoas. Se a realidade deixa eu só fazer uma parte agora, Caio, só licença, claro. Deixa eu só entrar na conversa, porque... assim, você está apresentando argumentos, teorizando em cima de uma coisa... Você não está também trabalhando em cima e sentando em cima de um privilégio, agindo em procuração de uma classe que foi a classe dominante historicamente? Tudo? Você não também está fazendo uma teorização e esquecendo, eu não sei se o lado empático, como o Fefito fala,
mas esquecendo que a pessoa, a partir do momento em que ela se sente ofendida por alguma expressão que carrega ali, inúmeras por mais variantes que essa expressão carregue, tem uma que a incomoda, tem uma que a coloca num lugar onde ela não quer estar. Você não acha que você está também sentando em cima de um privilégio e agindo sob procuração da classe dominante? Não, privilégio em hipótese alguma, porque você é um cara branco, falando, advogando numa causa, nós todos, advogando uma causa, justificando, buscando uma justificativa para uma causa que não é de nenhum de nós. É que assim, Edgar, a minha cor não torna o meu discurso nem falso, nem verdadeiro. E nem empático. Ela é irrelevante. E nem empático, agora, necessariamente. Se a realidade é o que ofende, então nós vamos mudar a realidade? Mas é a sua realidade, Não. A realidade dos fatos. Que mulato não deriva originalmente de mula. Ou e que isso deriva. não tem viés ofensivo, entendeu? É isso que eu tô falando. Se a realidade é o que ofende, a gente muda a realidade. Mas porque essa é a definição do politicamente correto. Se O politicamente ele é um advérbio. Ele é um advérbio que muda o que é certo. Se tem algo que as pessoas dizem que podem te ofender, e você fala, olha, isso eu não gosto. Eu vou te respeitar, você não quer que fique... Porque Tudo bem, você, mas eu não sou obrigado... Isso é uma escolha pessoal, Eu não sou obrigado a mudar o meu discurso em razão da sua hipersensibilidade. Mas Nossa, isso parece o bullying tem? que eu sofria. Então insiste no bullying lá com o Fefito. Não, porque eu não tô humilhando ninguém. Não, pelo amor de Deus, você tá confundindo liberdade de expressão com liberdade para ofender. Não, mas Caio, se a pessoa se sente ofendida... Mas é a sua hipersensibilidade. Se eu te explico que o termo não é ofensivo... a culpa é da vítima. Não é vítima, Fefito. Você não é vítima de uma ofensa que não existe. Se eu chamo alguém de mulato... Ela não existe pra eu não você, tenho dolo Caio. de ofender... Ela não existe pra você. Fefito, não é que tá em posição privilegiada, sim. Mas não é a subjetividade, É como alguém me chamar de branquelo, eu vou me sentir ofendido. Claro que não, você tá em posição de privilégio. Você vai acreditar em racismo inverso? Não, porque é uma realidade, Fefito. Eu sou branquelo e o mulato é mulato. Se a realidade ofende, a gente vai mudar a realidade. É isso que eu tô falando. Eu descrevo as coisas como elas são. E o dolo na ofensa, ele é fundamental. Aqui, se não houver uma intenção, né, de magoar outra pessoa, de humilhar outra pessoa, isso é uma atenuante gigantesca no processo. Mas onde não há intenção, algumas vezes existe... Agora, as boas intenções do inferno tá cheio. E atenuante não é eliminar, né? Atenuante é só dar uma passada de pano, uma aliviada. Ontem a gente discutia aqui sobre a questão do negro lá semana passada, no final da semana passada. Você buscou um argumento de que o Justice Smollett enganou as pessoas, foi se vitimar e realmente enganou. Mas é uma exceção que você busca... Acho que eu não comentei esse caso, eu comentei, na verdade, o caso do jovem de um outro que se vitimou. Que estava processando o Washington Post por assassinato de reputação. Então, mas busca uma justificativa numa exceção. Eu sei lá, agora, cada um. Tem um questionamento que acho que deve ser colocado na balança da ponderação, que é o seguinte: qual é a porcentagem de pessoas que são chamadas de mulatas que não gostam de ser chamadas de mulatas? Não, acho que nem tem pesquisa. É que aqui, às vezes, parece que a gente está tratando como a totalidade das pessoas. E outra coisa, a gente nunca tratou como a totalidade. Muita gente fala que não há problema em ser chamado de mulato. Muitos gays também vão achar que não há problema em sofrer homofobia, porque a educação machista e racista é para todos. E outra coisa, a gente está discutindo em abstrato. Se uma pessoa virasse para mim e falasse, Caio, eu prefiro não ser chamado de mulato, eu prefiro ser chamado de alguma outra coisa, eu faria isso por uma questão de convívio social, tá? Mas isso é uma decisão pessoal minha. Ninguém tem o direito de me obrigar a me comportar assim. A gente está falando de comportamento compelido. Exatamente. Cada um pode ser o que quer. Não é exatamente falta de empatia. E principalmente quando a gente está falando, aí trazendo um pouquinho desse argumento do Arcon, quando a gente fala de forma genérica, abstrata, generalizando, né? Porque é assim que a gente tem que colocar as ideias, não dá pra gente pegar a particularidade de cada pessoa. Agora, o ponto é o seguinte, estamos aqui para emancipar as pessoas de sofrimento. Você que se sente ofendido com a palavra mulata, não se sinta. Essa palavra foi ressignificada para você. Ela não tem
intenção de fazer uma associação negativa contigo, ela não te diminui, ela simplesmente é fruto de toda uma construção histórica que fala do híbrido entre o europeu e o negro, e ela não traz consigo aí nenhuma intenção de te ofender. Não se sinta ofendido por procuração, questione as informações que chegam para você e seja senhor das suas Tá ideias. resolvido o problema do racismo, gente. O Caio resolveu. Que babaquice Mas, fazer uma comparação dessa. Quando você Isso, assim, falar Caio? e usar a palavra mulato é coisa de racismo, pelo amor de Deus, só Não viva tô da falando discussão. isso, não Mas tô quando- falando isso. É que Lógico você que tá tá. falando que você tá liberando as pessoas de sofrimento. Para, Caio. Não, Cada um porque- sabe o que vive. Não, liberdade de expressão não se confunde com liberdade de humilhar. Pelo amor de Deus, a gente está falando de etimologia, Se falar aqui, de isso pra ciência, mim, de história. eu sou constantemente perseguido. Obrigado, Caio. Não, Tá anotado, Fito, amor. Pelo amor de O Deus. seu argumento, ele omite o sofrimento, na verdade, e a opressão desse povo. O sofrimento, quando ele é injustificado. É óbvio que quando você é humilhado, quando você é ofendido, quando você é injuriado, caluniado, difamado, tudo isso previsto já na nossa legislação penal, você tem toda a legitimidade de se sentir ofendido e de tomar as devidas providências. Esse comportamento, além de ser defeso em lei, ele é ultrajante. Sim. Agora, pelo amor de Deus, A comparar gente- isso com usar a terminologia mulato é um exagero, é hiperbólico, assim, É que além você- da razoabilidade. É que você está sugerindo quando esse caso cai na justiça, cai na letra da lei. A gente está talvez aqui Falando pensando de vida real. da perspectiva da vida real, social, do trato diário e do quanto essas expressões que são ofensivas para essa população são banalizadas e usadas à torta e à direita.